Em 452 d.C., um líder bárbaro parou diante das muralhas de Aquileia, uma das maiores cidades do norte da Itália, com 100.000 habitantes. Em poucos dias, a cidade foi completamente varrida do mapa. Pedra por pedra. Habitante por habitante. Os sobreviventes fugiram para a lagoa, e fundaram o que hoje chamamos de Veneza. Este homem era Átila, rei dos Hunos, que os próprios romanos chamavam de flagelo de Deus. Em 20 anos, ele mudou a Europa para sempre. O século V d.C. era uma época de colapso. O Império Romano do Ocidente, outrora invencível, sangrava de todas as feridas, guerras civis, invasões bárbaras, corrupção devastadora. A Europa Central era habitada pelos hunos, nômades das estepes asiáticas que chegaram ao continente por volta de 370 d.C. Guerreiros montados sem igual, eles empurraram visigodos e ostrogodos para dentro das fronteiras romanas, desencadeando uma reação em cadeia que culminaria no fim de Roma em apenas décadas. Átila nasceu por volta de 406 d.C. na Grande Planície Húngara. Desde criança foi criado na tradição guerreira dos hunos, cavalaria, arco e flecha, vida nômade. Seu pai, Mundilco, era irmão do rei Ruga. Ainda jovem, Átila passou anos como refém voluntário na corte romana de Rávena, aprendendo latim, estratégia militar e, sobretudo, as fraquezas do inimigo. Essa experiência moldaria o estrategista que, décadas depois, usaria cada segredo aprendido para humilhar Roma repetidamente. Em 434 d.C., com a morte do tio Ruga, Átila e seu irmão Bleda assumiram o comando conjunto dos hunos. Imediatamente, forçaram o Império Romano do Oriente a dobrar os pagamentos anuais de tributos, de 350 para 700 libras de ouro. Em 444 d.C., Átila assassinou Bleda e tornou-se único soberano absoluto de um império que se estendia do Reno ao Volga, comandando centenas de tribos e dezenas de milhares de guerreiros impiedosos. Entre 441 e 443 d.C., Átila lançou suas primeiras grandes campanhas contra o Império Romano do Oriente. Cidades como Singiduno, atual Belgrado, e Naisso, atual Ni, foram varridas do mapa. Naisso era uma das maiores cidades balcânicas, cerca de 100.000 habitantes. Segundo o historiador Prisco, que visitou o local anos depois, os campos ao redor ainda estavam cobertos de ossos humanos. O Império do Oriente pagou 6.000 libras de ouro como indenização de paz. Átila era baixo, de cabeça grande, olhos pequenos e barba rala, nada do que os romanos esperavam de um conquistador. Mas sua presença era aterrorizante. Segundo Prisco, diplomata romano que o encontrou pessoalmente em 448 d.C., Átila era calculista, implacável e dotado de carisma magnético sobre seus guerreiros. Não bebia em excesso, não usava ouro, ao contrário de seus generais. Dormia numa cama de madeira simples. Era a encarnação da disciplina, da frieza e do terror. Átila comandava uma confederação de povos, hunos, ostrogodos, gépidas, érulos e dezenas de tribos menores. Seus generais mais temidos eram Edécon e Onégésio. Do lado romano, o general Aécio, chamado de Último Romano, era o único capaz de enfrentá-lo em campo. Curiosamente, Aécio havia passado anos como refém entre os hunos na juventude, conhecendo Átila pessoalmente. Essa amizade convertida em rivalidade mortal determinou o destino de dois impérios num único campo de batalha. Em 450 d.C., Honória, irmã do imperador Valentiniano III, enviou secretamente a Átila seu anel e um pedido de socorro. Estava sendo forçada a casar com um senador romano sem seu consentimento. Átila interpretou o anel como uma proposta de casamento e exigiu metade do Império Romano do Ocidente como dote. Valentiniano recusou. Átila tinha agora o pretexto perfeito para a maior invasão da história, defender a honra de sua noiva romana perante o mundo. Em junho de 451 d.C., os campos catalâunicos, na atual Champagne, França, foram palco da batalha mais sangrenta do século V.
Cerca de 300 mil guerreiros se enfrentaram num único dia. Aécio aliou-se aos visigodos, liderados pelo rei Teodorico I, que morreu no combate. O resultado foi inconclusivo, mas Átila recuou, sua única grande derrota em campo aberto. Historiadores estimam entre 150 e 300 mil mortos naquele único e catastrófico dia. Após a derrota nos campos catalâunicos, Átila não desistiu. Em 452 d.C., invadiu a Itália, destruindo Aquileia, Mediolanum, atual Milão, e Ticinum, atual Pavia. O Papa Leão I saiu pessoalmente ao encontro de Átila no rio Mincio. Nenhum documento explica o que foi dito. Mas Átila recuou sem atacar Roma. Cronistas cristãos afirmaram que Leão havia operado um milagre. Historiadores modernos apontam epidemias e escassez de suprimentos como causas reais da retirada. Em 453 d.C., Átila morreu subitamente, em sua própria tenda nupcial, na noite de seu casamento com Eudico, uma jovem germânica. Acordou afogado em seu próprio sangue. A causa oficial, hemorragia nasal enquanto dormia embriagado. Mas rumores de envenenamento persistiram por séculos. Seu corpo foi enterrado em 3 caixões sobrepostos, ouro, prata e ferro, e todos os escravos que participaram do funeral foram executados para guardar para sempre o segredo de sua localização. Estima-se que as campanhas de Átila mataram ou escravizaram entre 3 e 5 milhões de pessoas ao longo de 20 anos. Cidades inteiras desapareceram. Aquileia, com 100 mil habitantes, nunca foi reconstruída. Seus sobreviventes fundaram Veneza, refugiando-se nas ilhas da lagoa. As províncias balcânicas perderam até 60% de sua população. Crianças foram vendidas como escravas, mulheres sequestradas, campos incendiados. Para os sobreviventes romanos, a passagem dos hunos era idêntica ao fim do mundo. Não houve julgamento ou tribunal, Átila era poder absoluto. Mas sua morte desencadeou guerra de sucessão devastadora entre seus filhos, Elac, Dengiziche e Arnac. Em 454 d.C., apenas um ano após a morte do pai, o Império Huno entrou em colapso na Batalha do Rio Nedal, onde tribos subjugadas se rebelaram. Dengiziche, tentando restaurar o poder paterno, foi capturado e morto pelos romanos em 469 d.C., sua cabeça exposta publicamente em Constantinopla. Os romanos documentaram Átila com terror e fascinação simultâneos. Prisco de Panion, diplomata que visitou sua corte em 448 d.C., deixou relatos detalhados de seus costumes e festas. Jordanes, cronista godo do século VI, o descreveu como flagelo de todos os países. A Igreja Católica, ao transformar o encontro com o Papa Leão em milagre divino, ressignificou a retirada como vitória cristã, apagando convenientemente décadas de incapacidade militar romana para conter o conquistador. A história tratou Átila com ambiguidade fascinante. Para os povos germânicos, tornou-se figura épica, aparece como Atlino Edda poético, personagem central da saga dos Nibelungos, imortalizada séculos depois por Richard Wagner em suas grandiosas óperas. Para povos eslavos e romanos, Átila era o próprio diabo encarnado. Para os húngaros modernos, paradoxalmente, é herói nacional. Seu nome, em húngaro antigo, significa literalmente pai de todos, título de honra suprema. A destruição causada pelos hunos acelerou o colapso do Império Romano do Ocidente, que caiu definitivamente em 476 d.C., apenas 23 anos após a morte de Átila. As migrações em massa causadas pelas invasões hunas redesenharam o mapa étnico da Europa. Visigodos fundaram o Reino de Toulouse. Ostrogodos, o Reino da Itália. E Veneza, hoje patrimônio da humanidade, visitada por 20 milhões de turistas ao ano, nasceu diretamente dos refugiados de Aquileia. Sem Átila, não existiria Veneza. O padrão de Átila, terrorizar populações para obter tributos sem precisar governá-las, é estudado em academias militares até hoje. Ditadores do século XX usaram táticas similares, destruição sistemática para criar zonas de submissão.
As fronteiras étnicas que Átila redesenhou na Europa persistiram por séculos, moldando conflitos até os Balcãs modernos. E o debate sobre se um conquistador bárbaro pode ser chamado de herói nacional continua vivo e polêmico na Hungria contemporânea. Átila morreu em 453 d.C., mas seu fantasma moldou os séculos seguintes. Ele provou que civilizações aparentemente invencíveis podem colapsar em décadas quando surgem forças que as elites se recusam a levar a sério. O flagelo de Deus não foi uma anomalia histórica, foi um espelho cruel que mostrou a Roma sua própria fraqueza e decadência. Se você gostou desta história, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que a escola nunca te contou.